Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá mais uma vez, estamos juntos, mais uma semana, né? E acho que vamos ficar ainda algumas semanas, né? As coisas têm mostrado aí que, pelo menos setembro, né? Até setembro estaremos assim, ok? Bem, então hoje nós começamos a unidade número 2. Eu quero que vocês abram a apostila de vocês na página 156. Onde nós começamos a unidade com o título Changing the World. Agora acho que vocês já conseguem visualizar. Changing the World, mudando o mundo, tá aí, ok? Bem, essa unidade nós continuamos falando ainda sobre as orações condicionais, né? Nós temos um pequeno texto aqui, na verdade um poema, certo? Que eu não vou ler com vocês agora, porque é um poema um pouco chatinho, difícil, que o mais importante é a gramática mesmo. Então, só para relembrar, olha só a second condition aqui, ó. O if, né, o se, e aí um verbo no passado, se eu tivesse, né? E aí aqui na segunda frase, I would, né, que está abreviado pelo apóstrofe D, I would try, eu tentaria. Então todo esse texto, né, todo esse poema, você vai ver que ele está construído na second condition, ó. I would, I would, I would, tem um monte aí, ó, certo? Lembrando que esse would ele não tem significado sozinho, ele simplesmente indica que o verbo que vem depois tem uria, né? Então, por exemplo, try é tentar. Por causa do would, tentaria. Take, no caso aqui, é fazer, porque tem o would, faria, certo? Climb, escalar. Por causa do would, escalaria. E assim por diante. Mas vamos lá para a página 157, onde nós temos a gramática em si, né? E aí nós temos agora um contraste, porque até então, na unidade 1, a gente tinha visto aqui, ó, nós tínhamos visto o second conditional, né? A condicional segunda condicional. E aqui ela vai fazer um contraste com o first conditional, porque é óbvio, se a gente tinha uma chamada second, é porque nós temos a first também, certo? Então vamos lá, ó. Quando usamos first conditional, né, que é o will mais o presente, damos a entender que as ações serão possíveis. E quando nós usamos o second conditional, que é o would mais o passado, inferimos que as ações não são possíveis, que são imaginárias ou irreais. Vamos ver isso na prática, porque assim parece um monte de blá blá blá, né? Ó. Então aqui eu tenho dois exemplos. Um exemplo com a first conditional, que é essa primeira aqui, tá vendo? If I have, que está no presente, e na de baixo, if I had, que está no passado. Na primeira, o complemento é com will, lembra que o will indica futuro, e na segunda condicional, o complemento aqui é com would. Vamos ver a diferença, e para isso eu vou até colocar o significado da frase aqui para você entender isso melhor. Então, ó, if I have money, se eu tiver dinheiro, vírgula, I will buy, futuro, eu vou comprar sorvete, certo? Pegou aqui um pouco, né? Mas acho que dá para... Eu vou colocar aqui, ó, e vocês escrevem lá embaixo, tá bom? Então, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar sorvete. Então, repare que esta frase, ela está no first conditional e realmente aqui está aqui, ó, dá a entender que as ações serão possíveis. Tipo, não é algo impossível ou improvável ou imaginário ou irreal. É algo possível. Ah, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar. Certo? Se eu não tiver, eu não vou comprar, mas se eu tiver, eu vou. Então, tem uma chance disso acontecer. Ao contrário da second condition. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria sorvete. Tá vendo a diferença? Se eu tivesse dinheiro, eu compraria sorvete. Quer dizer, eu tinha dinheiro? Não. Então eu comprei o sorvete? Não. Então aqui é totalmente diferente, é totalmente imaginário ou irreal. E que impossível de voltar no tempo, porque pelo jeito isso aqui já aconteceu. Pô, se eu tivesse dinheiro, eu compraria, mas eu não tinha dinheiro, então eu não comprei. Já era, tá bom? Então, vamos lá.
A primeira sentença nos diz que é possível, né, que você tenha dinheiro, então talvez você vai comprar, o que eu já acabei de falar. E a segunda diz que você não tem dinheiro, que então você não pode comprar o sorvete. É só isso. Fechou? Então vamos lá. Let's practice. Vamos praticar. Escreva como as coisas seriam diferentes. Ó. Would be different. Seria diferente. E coloque os verbos na forma correta. Então aqui é o seguinte, galerinha. Aqui, como as coisas seriam diferentes. Então aqui nós estamos falando só do second conditional. Só desse segundo caso aqui, que tem que usar o passado e o would. O first conditional aí só foi mostrado para dar um contexto, né? Para a gente entender a diferença de uma para outra, certo? Então aqui, lembrando, depois do if tem que estar passado e na segunda frase tem que estar o would, certo? Cuidado que, por exemplo, nessa segunda aqui, ó, tem o she. Não começa com if. Então, essa está invertida, porque o if está aqui, ó. A gente pode fazer essa inversão, certo? O que não pode é esquecer que, junto com esse if, tem que estar passado. E na outra frase é que tem que estar o would, ok? Então, vamos lá. Tentem fazer agora que eu já volto para corrigir com vocês, ok? Dá uma paradinha no vídeo aí. 3, 2, 1. É isso daí. Vamos corrigir, então? Então, vamos lá, ó. If I, na primeira. Então, junto com o if tem que ter o passado, tá certo? E ali eu tenho o verbo, que é o verbo go, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Como é que eu descubro o passado do verbo? Eu já fiz isso, mas é sempre bom relembrar, né? Então, eu preciso colocar o go no passado. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que fica o go no passado. Pesquisei, tá aqui, ó. Olha o go no past, tá vendo, ó? Verbo no passado, ó. Verbo no passado, went, tá vendo? É isso daqui, ó, went. Então é assim que eu tenho que colocar lá. Então, voltando, if I went to bed earlier, que significa se eu fosse para a cama mais cedo, earlier. Agora ali tá fácil, porque ali é só colocar o would e o verbo fica do jeito que está entre parênteses. Só que ali tem o not, né? Então vamos colocar o wouldn't. Wouldn't be, certo? I wouldn't be. Então, o significado da frase, para que vocês, se vocês quiserem escrever aqui ao lado, se eu fosse para a cama mais cedo, eu não estaria, já que o verbo to be é ser ou estar, tão cansado de manhã. Se eu fosse para a cama mais cedo, eu não estaria tão cansado de manhã. Então, vamos lá agora. Vamos na segunda. Lembrando, opa, o if está lá no meio, então eu tenho que achar o passado do pay. Aqui não, aqui é só colocar o would e o learn do jeito que está lá, que é aprender, certo? Agora, o pay, que está aqui, eu tenho que procurar no passado. Vamos entrar lá no dicionário, vamos ver como que fica o pay no passado. Lembrando que se eu não achar, é porque eu vou colocar ed, né? Eu achei aqui, ó, verbo no passado, ó, paid. Teacher, e esse de baixo aqui? Ignora isso daí. Ignora isso daí. É aqui, ó, paid. É só o passado normal, ok? Paid. Então, vamos colocar. Opa. Então, paid. Tá aí, certo? Então, aí, para que vocês entendam o que essa frase significa, ela, learn, é aprender. Se tem o would, aprenderia. Ela aprenderia mais se ela, pay, pagasse mais atenção às aulas. Tá estranha essa frase, teacher, porque você tem que adaptar aí. Então, aí seria prestasse mais atenção nas aulas. Ela aprenderia muito mais se ela prestasse atenção nas aulas. Finalizamos aí, certo? Então, vamos lá agora. If this room. If this room. If. Verbo to be no passado. Então, verbo to be tem duas possibilidades, mas vamos checar. Aqui, ó, verbo to be no passado, ó, was e were, certo? Então vamos colocar if this room, oh Jesus, were. Por que o were, teacher? Porque junto com o if sempre vai ser o were, nunca vai ser o was. Então, if this room were tidy, aqui tá fácil, é só usar o would
e o verbo do jeito que está lá, find, tá? Vamos ver o que significa essa frase. Se o quarto dele estivesse organizado, ele encontraria suas coisas com mais facilidade ou mais facilmente. Anota aí o significado, hein? If I, agora o verbo é eat, que é o verbo comer. Vamos procurar lá o eat, gente. Eat, comer. Vamos ver o passado aqui, ó. Ate, ate. O que é esse aqui que está passado? Esse aqui é o particípio. Não tem nada a ver com o que a gente precisa. A gente só precisa do passado, ó. Portanto, ate. Vamos colocar lá. If I ate. Se eu comesse less junky food. Aí o restante sempre fácil quando tem o would, né? É só colocar o would e o verbo fica do jeitinho que está lá, certo? Então, sentir, feel, por causa do would, sentiria. Então, vamos ver o significado? Se eu comesse menos porcaria, besteira, junky food, eu me sentiria melhor, ok? Eu me sentiria melhor. Bem, e vamos na última aí. If I exercise. Exercise é um verbo regular, é só pôr o ed. Como já termina com e, é só eu colocar o d, tá bom? Então, if I exercise more, se eu me exercitasse mais, I would have, eu teria mais energia. I would have, eu teria mais energia. Belezinha? Tranquilo? Então, finalizamos aí essa parte, né, da second conditional, porque agora nós vamos para uma outra situação, certo? Teacher, esse exercício aqui, esse exercício ele é pessoal, galera. Esse exercício é pessoal, ó. Coloque um X próximo a cada sentença que é verdade sobre você. Então, aqui você vai pôr um xizinho se for verdade sobre você, tá? E depois, o que você pode fazer para mudar a sua vida? Reescreva as frases que você marcou com um X aqui embaixo, tá bom? No first conditional. Lembrando que o first conditional, galera, você vai mudar. Aqui vai ficar presente onde tem o if e no lugar do would fica o will. Deixa eu fazer uma para vocês, ó. Se eu me exercitasse mais, eu teria mais energia. Pô, isso aqui é verdade para mim. Então, eu vou fazer uma frase agora. Se eu me exercitar, eu vou ter mais energia. If I exercise more, certo? Ó, repara que eu tirei o ed. I will, eu terei ou eu vou ter mais energia. I will have more energy. Fechou? Então vai nas de cima aí agora, volta a ver se é verdade sobre você, coloca um xizinho aqui e passa ela aqui embaixo para a first conditional, certo? Por isso que é importante que vocês anotem o significado aqui de cada oração. Então, se vocês não anotaram, volta ao vídeo e anota aí do lado, fechou? Bem, agora vamos na página 158, galera, onde eu tenho aí o I wish, ok? I wish. Bem, não sei se vocês conhecem, mas tem um aplicativo para celular, né, que chama Wish. Já viram isso? Já compraram alguma coisa nesse aplicativo? São aquelas lojas virtuais que vêm as coisas lá da China, que demora pacas para chegar agora, então, nessa pandemia, né, praticamente não chega. Mas é um aplicativo muito legal, tem umas coisas bem interessantes, que algumas que nós não temos em lojas aqui, né? Então é bem legal. Por que tem esse nome, a loja Wish? Porque o Wish, pessoal, é o verbo desejar. Então, o wish é um desejo. Sabe o gênio da lâmpada mágica? Você esfrega a lâmpada, aparece um gênio e ela te oferece three wishes, ok? 3 desejos. Então, quando eu digo I wish, eu estou querendo dizer o quê? Eu queria, eu desejaria, ou eu desejo, eu quero, certo? No sentido de ter vontade, tá bom? Então, I wish, eu desejo. Ou então, no nosso português, eu gostaria, eu queria. Fechou? A gente tem que adaptar, mas o wish mesmo é desejar, desejo. Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas imagens, mas antes nós temos um pequeno texto. Vamos acompanhar com o teacher. Primeira leitura. Tentem ler comigo, vamos lá. Many children and teenagers in the world live in bad conditions.
Look at the picture of these children. They are not happy. They would like to change their situation in the world. What problems do they have? What do they wish for? Match the pictures and what the children wish for. Maravilha, tentaram ler comigo? Espero que sim. Então vamos lá, vamos entender agora o significado. Children são crianças, teenagers, adolescentes. Então muitas crianças e adolescentes no mundo vivem em bad conditions, em situações ruins. Olhe as pictures, olhe as imagens dessas children, dessas crianças. Elas não estão felizes. They are not happy. Elas gostariam de mudar a situação no mundo. What problems? Que problemas elas têm? What do they wish? O que elas desejam? Ligue, né? Match, conecte as figuras com os desejos das crianças, ok? Então vamos lá, ó. Aqui embaixo eu tenho primeiro 6 imagens, aqui embaixo eu tenho também 6 frases, ok? Então eu gostaria que vocês tentassem agora entender essas frases e ligassem a uma imagem que tem lá em cima, ok? É rapidinho, tentem fazer, galera. Dê uma pausa no vídeo aí e tentem fazer, porque é bem importante que vocês façam isso, ok? Eu já volto para corrigir com vocês em 3, 2, 1. Voltei, vamos lá, rapidinho, né? Rapidinho para quem não parou, para quem parou não foi tão rapidinho assim, né? Então vamos lá, pessoal. Primeira frase, these girls. Então, girls são garotas, são meninas, só meninas, na verdade. Então, por aí já dá pra gente ter uma ideia, porque nas imagens aí não são todas as imagens que tem só meninas, né? Então, em Myanmar, Myanmar é um país, certo? É um país. Vocês tiveram curiosidade de pesquisar Myanmar? Vamos ver onde fica? Será que fica na África ou na Ásia? Aí. Myanmar. Aí vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá onde fica, galerinha. Na Ásia. Já tinha ouvido falar, fica perto da Tailândia. Olha só. É difícil a gente ouvir falar sobre esse país, né? Porque é um país muito pobre, muito pobre. Então, a gente não ouve falar muito, ó. A gente quase não ouve, a gente só ouve falar da Tailândia, né? Mas, por exemplo, ó, tem um país chamado Laos, Bangladesh, né? Então a gente ouve muito pouco falar desses países, né? Olha só, né? Bem, mas tá aí. Então, essas garotas em Myanmar, wish, tá aí o wish, elas querem, elas desejam. They didn't have, que elas não tivessem que work, que trabalhar tão pesado. They wish, elas queriam, né, elas desejariam. They could go dancing, que elas pudessem dançar. Qual é a imagem aqui que está falando das garotas? Tá aqui, ó, a imagem número 2. Vamos colocar número 2. Segunda, these boys in Brazil. Então agora estamos falando de meninos no Brasil. Wish, queriam. Their work was not so heavy. Que o trabalho deles não fosse tão pesado. They wish, eles queriam. They could go to school. Queriam que eles pudessem ir para a escola, queriam poder ir para a escola. Estamos falando de qual imagem, pessoal? Está aqui, ó, da imagem número 3. Vamos anotar. Imagem número 3. Porque tem boys, né? Vamos na terceira agora. This boy in Africa. Então agora estamos falando de um garoto na África. Wishes, gostaria. He had electricity. Gostaria que ele tivesse eletricidade. He wishes, ele queria, desejaria, it were easier to study, que fosse mais fácil para estudar. Olha só, olha só, olha só. Está aqui a situação de um menino africano que está estudando ali à luz de velas. Então, imagem 1. Vamos agora na próxima. This boy in Syria.
Então agora estamos falando de um menino na Síria. Wishes, queria. He didn't have to fight. Que ele não tivesse que lutar, né? Que brigar. Brigar aí no sentido, no caso, brigar na guerra. He wishes there was no war. Aqui o war, né? Que é guerra. Bem, estamos falando de qual menino? Número 6. Olha aí, tudo destruído. A cidade ou o bairro dele. Então, número 6. Próxima. These children, agora crianças, in a refugee camp in Turkey, num campo de refugiados na Turquia. Wishing, gostariam, desejariam, queriam, they could go back home, poder voltar para casa. Olha aqui, ó. Estamos falando da imagem número 5. E agora a última. These children in Haiti, essas crianças no Haiti, queriam, wish, they had clean water to drink, que eles tivessem água, water, e clean, limpa, para beber. Estamos falando aí da imagem número 4. Olha só que situação, galera. A gente reclama da vida, mas tem gente em situação muito pior que nós, né? Dê uma olhada. Não é verdade? Bem, então vamos lá. Usamos o wish e aí você vai reparar em todas essas frases aqui, ó, que nós temos o wish. Eu vou marcar, ó, wish. Teacher, eu reparei que na número 1 e na número 6, por exemplo, tá o wishes, tá com ES, né? Só nessas duas. E por quê? Porque são as únicas duas que o sujeito da frase é he. Pode reparar. He, ó. O menino. Wishes. Certo? Por quê? Porque é conjugação. Quando é he, she e it, lembra que o verbo vai S, ES ou IES. É só por isso. Então é I wish, you wish, we wish, they wish, mas he e she wishes. Só por esse motivo. Mas vamos continuar. Usamos o verbo wish para expressar desejo de mudança de alguma situação. Após o wish, usamos o passado do verbo. Passado do verbo. Com o verbo be, informalmente podemos usar were ou was, mas informalmente, o melhor mesmo é were, certo? Então, I wish I were. Eu queria que eu fosse, certo? Ou que eu estivesse, certo? E aí, se for na negativa, aí é o didn't, né? Use o didn't, tá bom? Então vamos reparar se, porque é uma regra, depois do wish, o verbo tem que vir no passado. Vamos ver se essa regra funciona? Então vamos lá, vamos voltar aqui na questão 2, ó. O wish está aqui, they, negativo está aqui, ó. Didn't have, está aí. Depois na próxima, wish they could. Could é um verbo no passado, é o passado do can. Wish they work was, tá aqui, ó. Was not, passado. Na próxima, could, passado. Na próxima, had, que é o passado do have. Were, que é o verbo to be. Didn't, que é o passado na negativa. There was, tá aí o passado do verbo to be. Could, novamente, o passado can. E por último aqui, had, o passado do have. Então a regra encaixou aí, tá certo? Então não tem nada de anormal, tá certinho. O wish e depois um verbo no passado. Para finalizar, vamos na página 159, pessoal. Agora leia a situação dessas pessoas. Elas gostariam de mudá-la. Qual é o desejo delas? O que elas desejam? Então, agora novamente eu vou fazer a primeira com vocês e depois vocês dão uma parada para terminar e eu volto para corrigir já já, ok? Então vamos lá, ó. Óbvio que primeiro você precisa traduzir para saber o que significa. Então a primeira eu vou ajudar como exemplo, ó. Paul isn't good at math. Então o Paul não é bom em matemática. Qual é o desejo dele? Que ele fosse bom em matemática. Então he wishes, lembrando que o he tem que ter o es aí no wish. He wishes, ele queria o quê? Que ele fosse bom. Então esse is tem que ir para o passado, passado do verbo to be. Então fica were good at math. Então, ele queria que ele fosse bom em matemática. Ele queria ser bom em matemática. Pode traduzir das duas formas. Fechou? Então agora é hora de vocês, pessoal. Eu já volto para corrigir. 3, 2, 1. Todo mundo?
Voltei novamente. Então, vamos corrigir. Então, the children can't go out to play. As crianças não podem sair para brincar. Então, o que as crianças gostariam? They wish. Certo? Elas gostariam que elas pudessem. Então, o passado do can, eu falei várias vezes agora há pouco, é o could. They could, e é só copiar. Go out, play, que elas pudessem sair para brincar. Vamos na próxima. Andrea has a low grade in geography. Então, a Andrea tem uma nota baixa em geografia. O que ela gostaria? She wishes, né? Porque ela tem que ser wishes. Ela queria ter essa nota? Ela não queria. Então, na negativa, ó, didn't have a low grade. Tá aí, maravilha, fácil. Vamos na próxima. The boys have to work hard. Os meninos têm que trabalhar pesado. Então, o que eles gostariam? They wish. Eles gostariam de trabalhar pesado? Não. Então, de não trabalhar, didn't have to work hard. Próxima. Peter has to study a lot. O Peter tem que estudar muito. O que o Peter gostaria? He wishes. Ele gostaria de que ele tivesse? Não, né? He didn't have to study a lot. Certo? Próxima. I can't find my cell phone. Eu não consigo encontrar o meu celular. O que eu gostaria? I wish. I, passado do can. I could find. Eu gostaria que eu pudesse encontrar meu cell phone. E a última, pessoal. I don't have a bike. Eu não tenho uma bicicleta. Então, I wish. Eu gostaria que eu pudesse. Desculpa, gostaria de ter, né? Eu não tenho, gostaria de ter. I had a bike. Ok? Bem, pessoal, finalizamos então essa parte aí, tá ok? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora é que vocês fossem na página 162. 162, só um minutinho. Opa. Aqui, 162, nós temos aí a parte de homework. Essa parte não é o para casa, não é o em sala, em class, né? Essa parte é de homework, para casa. Então, façam essas atividades para casa. O exercício número 1 é só circular, certo? O exercício número 2 é para usar o wish, igualzinho esse que a gente acabou de fazer, de corrigir, tá bom? E o exercício número 3 é só desembaralhar o que está embaralhado. As palavrinhas estão embaralhadas, tá? E o exercício 4 é uma alternativa. Escolher a alternativa correta. Então, façam esses 4 exercícios, ok? Se tiver dúvida, pode me perguntar, tá bom? Que estarei à disposição, meus amiguinhos, fechou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu parar de compartilhar para poder vê-los. É isso daí. Então, finalizamos por hoje. Vocês têm lição agora para fazer da página 162. Beleza, pessoal? Na semana que vem a gente volta na apostila, porque agora vai entrar alguns textos, então a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Por hoje, o nosso tempo já se estendeu, ok? Pessoal, fiquem com Deus. Kisses, hugs, and bye-bye.